Amém, bom dia, graças e paz. Estamos aqui da filial Caixa d'Água. Nosso dirigente é o pastor Gesiel. Nós estamos aqui nesse domingo aprendendo um pouco da EBD. A EBD ela é sempre mencionada como um seminário, o maior seminário que existe em relação a nós como igreja. E hoje nós vamos falar sobre a respeito da idolatria, porque Deus ele não compartilha com nenhum tipo de idolatria, Ele proíbe a idolatria. Quer dizer, a idolatria é algo formado pela mente humana para que venha adorar objetos ou até pessoas. Então a idolatria ela desvia o homem de Deus, no sentido de glorificar a Deus. E a pessoa adorando uma pessoa ou uma imagem, ela está tirando a glória de Deus. Quer dizer, está em contradição com a fé que depositamos e temos a certeza que Ele existe. Quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando que não existe obra que é feita pela mão do homem para que o próprio homem venha adorar de uma forma tão assim humana, no sentido de ela ser tratada com as próprias mãos daquele que peca, daquele que é pecador, e fazer uma imagem para querer compartilhar, quer dizer, dividir com Deus essa idolatria. Então nós temos nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4 e 5, que fala a respeito disso, que não devemos adorar outros deuses, nem imagem de escultura. A idolatria, ela começa com uma história muito interessante, porque é formada em outras nações, não a de Israel, que é escolhida por Deus, que quando houve aquela libertação lá no Egito, do povo de Israel estar ali durante 430 anos, servindo, e ao mesmo tempo alguns se deixaram contaminar por essas imagens, porque era um povo idólatra, é um povo idólatra até hoje. Então estabeleceu uma certa afetividade, devido à aflição, devido à agonia que aquele povo passava em relação aos maus tratos que eles tinham na mão de Faraó. Então essa fabricação de ídolos, ela é uma obra, como foi falado aqui de início, uma obra externa. Nós lemos no Salmo 115, versículo 1 a 8, que são imagens que têm olhos, que têm ouvido, que têm boca, mas não tem movimentação nenhuma. Como é que nós podemos assim colocar como divindade algo que não se mexe? Como é que podemos adorar uma imagem e ela mesmo tem que ser carregada para poder ser colocada em outro local? Então a sabedoria de Deus para nós hoje inclui essa certeza dessa fé que depositamos nele, que essa fabricação de ídolos é somente então feita pelo homem. Então essa característica de ídolos vem da nossa sensatez humana, de só crermos se vermos. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Temos a história de Tomé, no sentido de ele querer ver que realmente Jesus tinha ressuscitado entre os mortos, que ele queria ver com seus próprios olhos aquele milagre que aconteceu e já tinha sido predito pelo próprio Jesus. Então essa característica relacionada ao Antigo Testamento, da idolatria, ela foi formada, vamos dizer assim, durante a caminhada do povo, quando saiu da escravidão, seguindo rumo para o deserto, e automaticamente uma terra prometida, a Canaã. Então teve essa passagem, e houve no caminho uma certa,
negligência do povo, que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, que o povo precisava de uma orientação para seguir pelo deserto. Então, nesse momento, esse espaço de tempo, Moisés, que Josué ficou embaixo, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber essas instruções da parte de Deus, como todos sabem, que foram escritas em tábuas lavradas pelo dedo de Deus. E nesse momento o povo, impaciente, não aguardando a volta de Moisés, começaram a se rebelar. Está lá em Êxodo capítulo 32, e começaram a fazer um bezerro de ouro. E a Bíblia fala que eles colocaram aquele bezerro como um Deus. E nós falamos sobre a respeito dessas características, que é feita pelo homem, de querer tornar uma imagem uma divindade. Foi o que aconteceu. Então, nessa mistura do povo de Israel contra as nações, no caso o Egito, muitos ali levaram consigo aqueles costumes ainda, costume egípcio, os deuses egípcios, e isso foi transpassando aos reinados, vamos dizer assim, aos reis de Israel, entendeu? Assimilarem esse comportamento, porque nós sabemos que do reino do norte veio os reis de Israel, e do reino do sul vem Judá. Então esse complemento, nós sabemos que, em parte, alguns assimilaram esse mandamento de não adorar outros deuses, quer dizer, se relacionaram com os mandamentos a qual Deus colocou para que ele viesse servir e obedecer. Mas nem todos os reis abordaram esses mandamentos. Então alguns reis de Israel e de Judá foram idólatras também. Aí tem vários reis aqui, o Jeroboão, tem o Roboão, tem o Zinri, tem o Ri. Aí no livro 1 Reis e 2 Reis e Crônicas, falam desses reis que começaram a idolatrar, misturar aquilo que eles conheciam da parte de Deus com a infiltração, a contaminação das pessoas ali que faziam adoração e acendiam incenso para outros deuses. Quer dizer, Deus já tinha colocado como ordenança que Israel sempre seria uma nação exclusiva, mas houve uma relação com essas práticas adivinhadoras. Nós sabemos que a Babilônia, ela foi um relato muito assim expansivo na história de Israel em relação à idolatria, que nós sabemos que todo cristão, nós cristãos, devemos fugir da idolatria. A idolatria, ela traz situações terrenas, no sentido de você ver que é o homem na sua ciência, o homem na sua inteligência, ele propaga isso e traz para o seu cotidiano, e isso infiltrou muito naquela época, até os dias de hoje, quando se fala da astrologia, da numerologia, pessoas que vivem do ascetismo, quer dizer, ascetismo é de adorar cores, adorar imagens que levam cores assim diversas, como a luz vermelha, como a luz azul, como a luz verde, né? Eles abordam isso como um fato místico, é um místico, entendeu? Trazem para a sua vida e para o seu cotidiano, no sentido de adorarem uma imagem, algo feito pela mão do homem. Esse no Antigo Testamento e no Novo Testamento para nós hoje, como nós vivemos debaixo dessa graça, sabemos que fazer ídolos é se prostrar diante deles. Quer dizer, nós sabemos como adorar a Deus. E como nós lemos no Salmo 115, e foi relatado através dessa live aqui, que você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar no Salmo 115, versículo 1 a 8, e 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 18 ao 21, que fala sobre isso. Quer dizer, até naquela passagem do deserto em relação a Jesus, o diabo ele tentou colocar Jesus em evidência para que viesse se prostrar a ele e apresentasse o mundo, que o mundo seria dele se viesse se prostrar perante ele, quer dizer, num momento de fraqueza. Quer dizer, essa fraqueza ela desperta em nós, entendeu? Se não estivermos realmente assimilando e seguindo a Deus com veracidade, com interesse de coração, nos traz a idolatria.
Então houve uma expansão do Evangelho e de ensinar aos povos, aqueles que ainda não tinham o Evangelho propagado, de poderem realmente reconhecer a Deus como único. Não existe outro Deus além do Deus a qual nós conhecemos e precisa ser mencionado. Teve seus missionários na história da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, como começou a se expandir esse Evangelho, como a própria apóstolo Paulo. Ele foi lá na Grécia e falou no meio do Areópago, relacionado a um povo, quer dizer, que servia da mitologia grega. Eles ali conheceram um Deus desconhecido, que estava no campo vazio, em meio a várias imagens, tinha um espaço vazio ao Deus desconhecido. Então ele aproveitou essa oportunidade para pregar o Evangelho, para falar realmente daquele que verdadeiramente ele está vivo em espírito e em verdade, e que ele não compartilha a idolatria, colocando Deus como imagem. Então a igreja, ela combate a idolatria. A igreja, no caso da lei dos mandamentos que nós conhecemos, proíbe não apenas o fazer, mas prostrar-se diante dos ídolos. Quer dizer, nós sabemos que existem vários países com suas crenças, com as suas religiões, quer dizer, fruto dessa miscigenação, dessa mistura que deu origem à população brasileira, quer dizer, em relação aos povos, que é raça, etnia, quer dizer, cada um com o seu costume, cada um com a sua maneira de praticar aquilo que não tem conhecimento. Então, quando se tem esse conhecimento, é através daqueles que levam a palavra, que pregam o Evangelho, vamos dizer, a pluralidade de estar presente no nosso cotidiano, não somente em fala, mas é necessário ter essa sabedoria para lidar com a situação. Quer dizer, a tolerância e o respeito são importantes para o diálogo e a convivência coletiva pacífica. É lidar com esse povo, não dispensá-lo, mas conquistá-los, para que um dia eles possam conhecer a esse Deus vivo e poderoso a qual nós servimos, que foi através daquele que ele enviou, que nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade está lista através das leis dos mandamentos, que a Bíblia nos ensina, nos instrui, para que essa idolatria, não somente de imagem, mas em relação a pessoas também. Deus, ele não se curva, Deus não compartilha, Deus não divide nada que possa realmente chegar a ser semelhança a ele em relação à sua divindade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo relata lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele fala também que a idolatria, o ídolo, ele é nada, nada é. Então está querendo dizer que não havia divindade nenhuma nele. Quer dizer, fabricar imagens de pau, de pedra, de barro, metal e venerá-las é constituir-se em ato de ofensa contra Deus. Imagina nós colocarmos um instrumento se comparando com Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra e que nos dá os fôlegos de vida. Então nessa manhã nós aprendemos a fugir dessa idolatria, a não colocar essas crendices e superstições nas nossas vidas e realmente adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Quer dizer, a idolatria, ela contraria o que mais agrada a Deus, que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E João capítulo 14, versículo 6. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O caminho é Jesus e a fé é operante. Deus abençoe em nome de Jesus.